Gravação iniciada. Olha, obrigado, hein? Vamos retomar, então, os julgamentos dos processos desse dia 27 de janeiro, período da manhã. Item 112 da pauta agora, processo final 2010-62, Benalco, Açúcar e Álcool, relatoria do conselheiro Laércio. Haverá acompanhamento e, doutora Alana, por isso já peço que seja convocado a patrona para estar na sala. Ok, presidente, farei a convocação. Antes, só peço, eu vou colocar o arquivo novo ali, se eu teve um pequeno erro, estou vendo. Você está colocando outro arquivo, é isso? Eu vou colocar, porque Vai colocar. teve um erro no cabeçalho apenas. Só um minuto. Estou salvando. Bom dia, doutora Alana. Bom dia. Seja bem-vindo à turma. Nós vamos iniciar o julgamento do processo do item 112 da pauta, que é o final do processo 2010-62, Benalco, Açúcar e Álcool, relatoria do conselheiro Laércio Cruz. A solicitação é apenas para acompanhamento, né? Exato. Ok. Eu só peço que a senhora mantenha o microfone desligado para evitar interferências. Laércio, hoje... Eu só gostaria de conferir se chegou o arquivo, coloquei lá, está escrito novo na frente. Sim. Tá? Bem, em face da Perdicomp, número tal, do terceiro trimestre, foi emitido despacho decisório, número tal, no qual fundamentou a decisão, ou seja, não homologou algumas Perdicomps, homologou parcialmente apenas, e foi aplicada a multa regulamentar. Diante disso, foi apresentada manifestação de conformidade pela contribuinte, aduzindo que ela teria feito um parcelamento, e que só um pouquinho. Estou confundindo o processo. Vou começar de novo. Não teriam sido homologados os Perdicomps por insuficiência de crédito. Diante disso, ela traz os argumentos que teria prestado as informações, que o valor correto seria de R$ 12.469, o direito ao crédito dela, que a diferença seria aproximadamente R$ 1.000, e que assim, R$ 1.200, e que não houve qualquer dado falso ou falsificação de documento, e que não deveria ser imposta multa, porque houve um erro da parte dela. Diante disso, a DRJ julgou improcedente, porque falou que houve a compensação não declarada, e a multa é cabível pela interposição de multa, em razão da compensação não ter sido declarada nos termos do inciso 2, parágrafo 12, artigo 74 da Lei 9.4.030. Conformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, em síntese, falando que nulidade por fundamentação entre o acordo e o termo de constatação, ou seja, que haveria uma divergência, inexistência de falsidade na declaração apresentada e não aplicabilidade da multa.
É o relatório, é só acompanhamento, né, doutora? Sim. Exato. Então, passo ao voto. Inicialmente, a contribuinte pede a nulidade do acordo por fundamentação diversa daquela proferida pela unidade de origem. Não assiste razão à contribuinte. A unidade de origem aplicou a multa por insuficiência de crédito, conforme folha 50 e seguintes. O acordo adotou os mesmos fundamentos para manter o julgar improcedente o pleito da contribuinte. Que tange a inexistência de falsidade de declaração e na aplicação da multa, nota-se que, em verdade, foi preenchida erroneamente pela contribuinte, conforme alega em folhas 157, 158. Ela diz, isso aqui é a recorrente falando, a recorrente apresentou impugnação, aduzino, em síntese, não ser devida a multa porque o valor do débito do PIS que se pretendia compensar com crédito PI foi informado na forma equivocada. O valor de R$ 141.074,53, informado no decomp tal, devido a título, era, na verdade, 1.642,84, conforme DCTF de fevereiro de 2006. Com o advento do MP 470, o referido débito de 1.600 foi incluído no parcelamento, devendo a multa ser cancelada, vez que a própria medida provisória prevê a redução de 100% das multas, ou ao menos reduzindo o valor equivalente de 1.642. A contribuinte ficou inerte na correção dos documentos e, por tal razão, foi aplicada a multa por insuficiência de crédito. Ademais, a MP 470, que ela alega, cancela, acho que até o termo está errado aqui, mas cancela somente a multa de mora e não a regulamentar por insuficiência de crédito. Então, o disposto deve ser mantido incógnito o acordo. Então, é o seguinte, essa multa que ela está reclamando aqui, o principal argumento, um dos argumentos é o quê? Que ela fez um parcelamento e por isso não deveria incidir. Mas eu falo o quê? Que a multa pode ser cancelada, que é de 100%, é a de mora, e não a de insuficiência de crédito, que é o caso. Então, por isso, nego o provimento ao recurso, presidente. Não estava recordando do caso, agora recordei. Bom, aqui a situação de aplicação de multa por compensação considerada não declarada, né? Insuficiência, isso. E mesmo que ela tenha aderido ao PER, ao parcelamento, não tem um redutor dessa multa. Pela não declaração, só do de mora. Pedro pediu a palavra? Presidente, em caso recente, até eu fui relator aí, com a ajuda de vocês também, a gente acabou cancelando a cobrança da multa isolada, porque não havia falsidade na declaração. Eu não sei se esse é o caso aqui. Mas também não há elementos probatórios, Pedro, aqui. Quanto a isso, Pedro, a legislação ela é específica em atribuir ou não a multa conforme a natureza com o fundamento da não homologação. Então, você tem as compensações indevidas, as não declaradas e as não homologadas. Então, para cada situação dessa, existe a legislação específica em que prevê a aplicação da multa ou não, com ou sem a existência de fraude. Então, no caso aqui da não declarada, que é o que está nos autos, a base legal dela é o artigo 117 da Lei 11.196. Uhum. E no precedente... E acabou incluindo, né, que foi feito o quê? A inclusão na 10.833, acho que no 18, da 10.833. Eu gostaria de manifestar, o contribuinte tem razão, o auto de infração, ele foi feito com base no artigo 18 da 10.833,
que é aquela questão em que, se você olhar a descrição dos fatos da multa no auto de infração, não é compensação não declarada, não, é compensação indevida. E você vai no fundamento legal lá, é o artigo 18 da 1833. Aí veio a DRJ e alterou a fundamentação legal para declaração não declarada. Então, assim, e isso que o Pedro falou, tem razão, porque esse artigo 18 da 1833, ele passou durante um período, né? Depois ele voltou ao original. Mas durante o período ele restringiu a causa de fraude. Então, eu acho que aqui a gente tem que ver essa questão aí. Mas no relatório, mas então o relatório da DRJ está incorreto já no início, quando ele fala trato presente de processo de exigência de multa em decorrência de compensação considerada não declarada. Não, eu estou aqui com o auto de infração aberto. Aqui multa isolada, compensação indevida, fundamentação legal, artigo 18 da 1833. Tá, e na descrição? No relatório fiscal também, Paulo. Tanto no relatório como no enquadramento? Uhum. Qual que é a página, Elcio? É daquele volume 1, na página 62 do PDF. E na 50 tem o relatório fiscal. Termo de constatação. Artigo 18. Só um minuto. No texto ele está falando em considerada não declarada. O título do tópico, que para mim é irrelevante, ele diz lá, multa isolada, compensação indevida. Por quê? Isso aí é um tópico que você faz na hora de elaborar o auto de infração, você seleciona lá qual o tipo qual é a infração. E aí ele selecionou isso aqui, multa isolada, mas no texto está se falando em não declarada. Aqui, ó. E no... Desculpa, Paulo. Ok, ele está enquadrando o 18. Mas olha o relatório fiscal. Mas o 18 é não homologação. Você viu o relatório fiscal, ele está falando... O relatório está onde, Pedro? Antes, umas folhas antes aí, volume 1 também. Chama termo de constatação, no caso. Tá, mas fala para mim qual é a folha que ele está. Está na 50 do PDF, do volume 1. Tá, Não 50. do processo, 50 do PDF. 49 de 50. Lá na 50, ó. Da multa Termo de isolada. constatação, tá. A compensação foi considerada não declarada. Então não é não homologada, foi considerada não declarada. Olha lá, da multa isolada, quando ele fala. Da multa isolada. Porque o parágrafo 4º dizia: a multa prevista nesse artigo também será aplicada quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses tais. Mas na multa isolada lá do relatório que o Pedro fez referência aí, ele aplica o 18 expressamente e fala que compensação indevida. Sim. Mas quando ele fala sobre a multa isolada. O ponto aqui é que foi uma compensação indevida. Esse é o ponto. E eles estão chamando de declarada, mas não foi indevida. A verdade material dos fatos aí é que foi indevida. Falou não declarado errado. Porque lá eles fazem menção ao parágrafo 4º ali, inclusive. Então a gente tem que voltar para o 62. Que equivale a que acabou não sendo homologado, né? Sem falsidade.
Alguém falou em indevida aí? É que no parágrafo 4º dela fala indevida. Foi revogado. Né? Ó, tem até uma tabelinha ali, ó. Valor indevidamente compensado. 141 mil. Alíquota 75%. Multa isolada, 105 mil. Dado extraído da declaração de compensação. Mas aqui também é o seguinte, ali embaixo, onde está o artigo 18, faltou ele mencionar o parágrafo 4º da 10833. Essas situações de aplicação de multas sempre enrosca. É por causa dessa questão que eu falei inicialmente. Por quê? Conforme o período, ela era não homologada, depois deixou de existir. Então, se ela foi, de fato, se ela é não homologada, aliás, a não homologada, ela existe desde a sua vigência. A indevida, sem fraude, ela foi definida no 18, nesse artigo 18, e depois foi alterada pela 11.051, e aí deixou de prever para a indevida. Então, no caso de indevida sem fraude, quando ela tem fundamento no 18, e foi posterior a essa alteração, então aí são os casos da retroação benigna, no caso de inexistência de fraude. E aí sim também a não declarada sem fraude, a vigência dela é a partir de 14/10/2005. É que eu estava entendendo porque no texto do auto ele fala em não declarada. Então aí é com base mas aí é o artigo foi introduzido pelo artigo 117 da 11.196. Deixa eu ver aí. Que é aquela questão da retroatividade benigna que a gente tem aplicado nos últimos tempos, não é? Aqui qual é o fato gerador, quando é? 2010. 2010. O artigo 18 já restringia a fraude em 2010. É isso que é estranho. A questão é caracterizar. Que tipo, qual é a natureza dessa compensação? Não declarada, indevida ou não homologada. Parte daí, porque a cada uma dessas espécies tem a aplicação da legislação, que pode ou não retroagir e excluir a multa. Paulo, o parágrafo 4º do artigo 18, ele fala nos dois termos, né? Total do débito indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada. E eu acho que é por isso que se utilizou o indevidamente compensado no relatório. Na verdade, é uma outra hipótese de aplicação da multa, né? Ele está estendendo aquela hipótese do caput também para esse caso de quando a declaração for considerada não declarada. Bom, vamos aí, diante do voto do conselheiro Laércio, que está se mantendo, Laércio, o voto nesse sentido, com essa fundamentação, né? Exato.
em que foi considerada não declarada. Elcio, o voto é aquele já proferido? Não, só um minutinho aqui que eu estou terminando de ver uma questão aqui. Ah, tá. Porque ele fala assim, ó, decorrente de compensação indevida. Bom, eu já estou apto a votar. Alô, presidente? Sim, sim. Ah, Pois não, Elcio. considerando o teor dos termos da fiscalização, a fundamentação que tem no auto de infração, a fundamentação legal está lá bem definida, né? Ele não faz alusão à Lei 9.430, que é a que fundamenta o não declarado. E, apesar de ele usar, em determinado momento, a informação não declarada, o que prevalece é a compensação indevida, é o que prevalece. E aqui, no caso, nem é aplicar retroatividade benigna, porque na data do lançamento, não, mas se bem que tem que se reportar a data do fato gerador, né? A data do fato gerador é quando aqui? 2010. 2010. Não, então em 2010 já tinha, o artigo 18 já restringia a falsidade. Sim. Então, no caso aí, eu vou dar provimento ao recurso. Bom, você está considerando que o auto erroneamente considerou não declarada. Não falei nada disso. Ele considerou como indevida. Isso aí. Não, aliás, a DRJ está considerando como não declarada. A DRJ. Ela inovou totalmente. Ela inovou totalmente a DRJ. Ah. Uhum. Ok. Pedro? Acompanha a audiência. Tá me ouvindo? Já é só vez de votar. Eu fiquei cinza aqui. Estou me ouvindo, sim. Não, é só o artigo 18, no parágrafo 4º, ele fala assim, será também exigida multa isolada. Eu estou entendendo aí que é uma nova possibilidade. Porque tá assim, 18 ele fala assim, quando comprova falsidade, tá? Mas aí depois ele fala, será também exigida, né? É outro caso. Então aqui, nesse caso do parágrafo 4º, não precisa ter falsidade, não. Eu entendo que não tem que ter falsidade, não, para aplicar o parágrafo 4º. Eu estou entendendo da mesma forma. Não precisa ter falsidade, é uma nova hipótese de aplicação da multa, e para mim está muito claro no relatório também que foi considerada não declarada. Quando ele fala ali dessa forma, a vista do artigo 4º, daí entre os anos 60, a declaração de compensação foi considerada não declarada. E a questão que envolve a compensação indevida é porque a fiscalização utilizou, porque o texto do parágrafo 4º, ele fala, será também exigida a multa isolada sobre o valor total de débito indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada. Então, para mim, a fiscalização considerou não declarada. Eu também, para mim, isso aqui é um problema só de entendimento aqui, desse parágrafo 4º aqui. Porque ele no alto, folha 62, está lá até, tá em maiúscula, as declarações como não declaradas, pelos motivos expostos na decisão da DENAT. Bom, também regime de votação. O relator negou o provimento. Só um minutinho aqui, eu gostaria de fazer uma observação. Porque o parágrafo 4º, ele se remete ao 74 da 9.430. E lá já é o PERDECOMP. Aqui
pelo que eu estou consultando aqui dos autos, não tem PERDECOMP. Foi o valor que foi apurado na DCTF. Eu não sei se a patrona pode nos ajudar nesse sentido. Ela veio só para participar, só vai acompanhar, né? Então, não. Então, assim, aí teria que ver aqui, porque lá, esse parágrafo 4º, ele se restringe ao PERDECOMP. Aqui, até agora, eu não vi PERDECOMP. Compensação, ó. Apresentou declaração de compensação relacionada ao controle do processo tal, protocolado no dia tal. Pois é, e nos autos aqui não consta Essa informação está na página 50 do PDF, 48. É o 48, é o 50 do PDF. Sim. No PDF, no termo de constatação, tem uma breve descrição dos fatos. E daí diz: o contribuinte apresentou declaração de compensação abaixo relacionados controlado no processo administrativo, final 2006-18, protocolado em 15 de maio de 2006, no qual procurou compensar débito não administrado pela Receita Federal, não havendo nenhuma declaração de compensação transmitida por via eletrônica, vinculado ao crédito analisado no processo acima. A compensação pleiteada foi considerada não declarada pela DERAT São Paulo, em decisão que teve por ementa. Aí tem ali a ementa da decisão e fala que tem compensação não declarada. Sim. Mas pelo fato de ter apresentado formulário em papel ao invés de PERDECOMP, né? Não, mas, Léo, lê quando ele fala da multa isolada. Você está no termo de constatação? Lê quando ele fala da multa isolada. Da multa isolada. Lê inteiro aí. Mas agora com essa informação que o Leonardo trouxe, que consta lá do termo, que ele faz referência ao parágrafo 12 da 9430, aí já muda. Aí já muda. Aí ele faz referência expressamente ao parágrafo 12. Eu não tinha visto isso aí. O parágrafo 12 são as situações consideradas não declaradas, né? Exato. Então, aí, nesse caso aí eu mudo meu voto. Por isso que desde o início eu tô insistindo que é aplicação da multa em compensação considerada não declarada com base no 12. É o que consta no relatório da DRJ. Bom, esclarecidos? Pois é, o problema aí é que tem toda essa confusão, né? A fiscalização usa hora não declarada, não compensada. Na fundamentação legal, ele põe a fundamentação assim, genérica, né? Sem especificar os parágrafos que ele está se referindo. Isso não leva a esse tipo de dúvida, né? Mas aí, com a ajuda dos colegas aí, eu altero meu voto e aí eu vou acompanhar o relator. Ok. Pedro, mantém o voto? Aí, se mantiver, está inaugurando a divergência. Não, presidente, eu mantenho o voto. Eu acredito que, por ser um lançamento, a autoridade tem que ser clara na descrição dos fatos. E não foi aqui, né? Aplicou o artigo 18 e a gente tem retroatividade benigna. No caso aí estava até vigente na época, né? Então, faltou clareza. Assim como às vezes falta clareza numa defesa do contribuinte, faltou clareza no lançamento aqui. Okay. Então, eu cancelo esse auto de infração. Ok. Eu vou cancelar isolada com base na redação do artigo 18, que exige falsidade. E vou fazer a declaração de voto. Ok. Mara, já mantém? Acompanha o relator. Ok. Leonardo. Presidente, eu recentemente, inclusive, fiz declaração de voto no sentido de se aplicar a retroatividade benigna em processo de multa por declaração indevida, né?
Foi, acho que o processo da Misancom foi recentemente julgado. E dando provimento ao recurso voluntário. Isso. Só que naquele caso, para mim, estava claro que se tratava de multa por compensação indevida. Aqui, no caso de Inhapreço, considerando os elementos encartados nos autos, o termo de constatação que faz menção à compensação não declarada, reportando ao parágrafo 2 do artigo 4 da 9430, e no próprio auto de infração, na descrição dos fatos de enquadramento legal, que embora haja menção à multa isolada da compensação indevida, mas no descritivo eles faz a seguinte menção: o sujeito passivo procurou efetuar diversas compensações de tributos sujeitos à Receita Federal do Brasil, sendo as mesmas objeto de análise, e resultaram em indeferimento por serem consideradas as declarações como não declaradas. Isso está consignado no auto. Então, em razão dessas questões, eu vou acompanhar o relator. Ok. Arnaldo? Eu acompanho o relator e eu confesso que eu não vi a falta de clareza no auto, não. Eu acho que o auto está de acordo com o que está expresso no parágrafo 4º do artigo 18. Márcio? Acompanhando o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Eu entendo que o auto, no auto de infração, o que está errado é a identificação do tópico. Porém, está muito claro que ele é compensação considerada não declarada. Então, acompanho também o relator. Então, por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Pedro, que dava provimento ao recurso. E na declaração de voto, e aí você deixa bem explicitado, né? Então, essa é a decisão do item 112 da pauta. Agradeço aí, doutora Alana, sua participação. Tenha um bom dia. Tenha um bom dia a todos também. Muito obrigada. Vamos, então, agora, na sequência, ao início da pauta. Isso não, os primeiros já foram votados. Mas vamos agora na sequência. 85 a 88 votou. O próximo agora é o 89. Sapor S.A., conselheiro Elcio. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 96. Todos eles são de Sapor S.A. Com a palavra, Elcio. Vou seguir aí a ordem da pauta. Só o último processo aí, o 96, é que é totalmente diferente. Os outros são parecidos. Então eu vou ler o primeiro, o relatório, o voto, e os outros eu vou ler só o voto, que no voto tem o que é diferente. Tá ok? Então, dando início aí ao final 2009-19 do processo. Então, é recurso voluntário, né? Manifestação de conformidade foi julgada improcedente, é um despacho decisório datado de 18 de fevereiro de 2009, não foi homologada a compensação de crédito COFINS, o pagamento já havia sido utilizado. Na manifestação de conformidade, o requerente requereu a homologação integral da compensação, protestou pela juntada posterior de prova, alegando que efetuaram o pagamento indevido de COFINS do período de apuração de dezembro de 2005, Código de Receita 2172, em montante suficiente para a compensação declarada, tendo toda a controvérsia sido gerada em razão da ocorrência de erros nas declarações, posteriormente retificadas. No início do ano de 2006, observaram que não havia sido realizada a devida apropriação de CRES a não coletividades contribuições, em decorrência de aquisições de insumos, em 2005. Impossibilidade de constituição de crédito tributário por erro de declaração, conforme jurisprudência. Junto à manifestação de conformidade, ele trouxe aos autos a DECOMP, a DCTF original, comprovante de arrecadação, planilhas, DACONS retificadores, DCTF retificada em 20 de 3 de 2009 e em 31 de 3 de 2009, DECOMP retificada em 20 de 3 de 2009 e 31 de 3 de 2009. A DRJ não reconheceu o direito creditório, considerando a ausência de prova, e merece registro os seguintes apontamentos do julgador de primeira instância.
Conforme a planilha apresentada, ele tratara conjuntamente os regimes de apuração cumulativa e não cumulativa das contribuições, pretendendo descontar crédito da não cumulatividade com o débito da COFINS cumulativa. Na própria apuração demonstrada pelo contribuinte, revelou-se no mês de dezembro de 2005, no âmbito do regime cumulativo, existia insuficiência de recolhimento e não recolhimento a maior. Ao invés de proceder à compensação de eventuais recolhimentos excedentes das contribuições não cumulativas com insuficiência daquela apuradas pela sistemática cumulativa, o contribuinte pretenderá compensar crédito decorrente de um alegado pagamento indevido de COFINS cumulativa no montante de 500 mil. Cientificada a decisão de primeira instância, ele requeriu o reconhecimento do crédito, a homologação da compensação, protestou pelo resultado posterior de documentos, solicitou envio das intimações ao endereço do advogado, sendo acrescentados os seguintes argumentos. Quanto à apuração do valor devido da COFINS cumulativa para o período de dezembro de 2005, ignorar a devida proporcionalidade em relação à receita, bem como equivocar-se em relação à existência de créditos apurados da sistemática não cumulativa, incorrendo assim em apuração indevida. Com o recálculo dos valores devidos de COFINS ao longo do ano calendário de 2005, identificaram-se em vários meses do ano recolhimentos a maior da contribuição, tendo sido constatados pagamentos superiores aos devidos no regime da não cumulatividade e inferiores aos devidos no regime cumulativo. A repartição de origem se equivocara ao concluir que o pagamento informado no montante tal já havia sido utilizado na quitação da COFINS cumulativa, pois, após a revisão das apurações, constatou-se que o valor da contribuição cumulativa devida no período era, em verdade, 621 mil, valor esse compensado com o crédito da não cumulatividade decorrente de aquisições de insumos. A DIJ deveria ter determinado a relação de diligência, parte da compensação do crédito por adesivo já havia sido homologada, sendo que o restante do débito da COFINS fora confessado, podendo ser cobrado por meios próprios, sem afetar o fato sobre a análise desses autos. A retificação do DCTF do quarto trimestre regularizou a situação. O valor do débito compensado também foi retificado para menor. Necessidade de observância do princípio da verdade material, boa-fé. E junto ao recurso voluntário, ele trouxe a DCTF, a nova planilha, informações relativas a homologações ocorridas em outros processos e o DCTF retificador. É o relatório. Passando ao voto. Conforme acima relatado, o recorrente apura as contribuições PIS/COFINS nos regimes cumulativo e não cumulativo, tendo pleiteado nestes autos o reconhecimento de crédito da COFINS em relação ao pagamento da contribuição cumulativa, Código de Receita 2172, no montante de 574 mil, relativo ao período de apuração de dezembro de 2005, decorrente da apuração de créditos da não cumulatividade referente a aquisições de insumos que não haviam sido considerados na apuração original. Nota-se que, ao invés de pleitear o crédito em relação ao pagamento da COFINS não cumulativa, o recorrente pretende, por meio de um cruzamento de regimes não previsto em lei, valer-se de créditos decorrentes da aquisição de insumos, ou seja, de crédito da não cumulatividade, para fazer surgir um indébito relativo ao pagamento da COFINS cumulativa. Como o julgador de primeira instância já havia destacado, teria sido possível haver esse cruzamento se o interessado tivesse informado o pagamento maior da COFINS não cumulativa, em razão da apuração extemporânea de crédito decorrente da aquisição de insumos, para compensar o débito maior da COFINS cumulativa que viesse apurado em 2006. Mas os equívocos não param por aí, pois além de pretender uma compensação cruzada não autorizada por lei, qual seja, apropriação de créditos não cumulativos na apuração cumulativa, o recorrente informa que, quanto à retificação das DCTFs e dos DACONs, veio apurar débitos a maior, tanto da COFINS cumulativa, que fundamentaram o crédito compensado, quanto do débito da contribuição para o PIS devido em janeiro de 2006, que se pretendia extinguir por meio da compensação. Situação essa em que se constata uma mixórdia, não sei como falo, de procedimentos equivocados a demandar saneamento em todas as suas fases. Conforme consta do despacho decisório, na DECOMP, o contribuinte informara que o crédito era relativo à COFINS cumulativa, 2172, do Código de Receita, devido em dezembro de 2005, cujo valor correspondia exatamente àquele informado da DCTF original e no DARF, não tendo havido até então qualquer informação acerca da apuração da COFINS não cumulativa, e muito menos de créditos não cumulativos decorrente da aquisição de insumos. Somente após a ciência do despacho decisório, que o recorrente procedeu à retificação dos DACONs e das DCTFs, quando se apurou que o débito da COFINS cumulativa de dezembro de 2005 era maior que o originalmente calculado, de 574 mil para 621 mil, e que havia créditos do regime não cumulativo que não haviam sido anteriormente considerados,
mudando diametralmente os fatos até então declarados pelo próprio interessado em todos os documentos apresentados à Receita Federal. Junto ao recurso voluntário, o recorrente informou que parte do crédito sob comento havia sido reconhecido em outros processos, com a homologação das compensações respectivas, não se dando conta que, em tais processos, o crédito era de períodos de apuração distintos do presente, conforme se pode verificar da planilha com a identificação dos débitos em formato de CTF certificadores entregues em 31 de 3 de 2009 e em um dos despachos decisórios a ela correspondentes, lá na folha 273 a 275. Contudo, mesmo que se apurasse, se superasse os inúmeros equívocos cometidos pelo recorrente, passando-se a considerar que o direito creditório decorrente da aquisição de insumos na apuração não cumulativa geraram o recolhimento da maior da COFINS não cumulativa, que poderia ser aproveitado na quitação da COFINS cumulativa do mesmo período de apuração, ainda assim a presente análise não lhe beneficiaria, pois nenhum elemento probatório foi carregado aos autos que possibilitasse, primeiro, a aferição das bases de cálculo da contribuição em ambos os regimes, segundo, a apuração da natureza dos insumos geradores do crédito, e nem a identificação do processo produtivo que viabilizasse a constatação da essencialidade dos bens e serviços adquiridos. Aí aqui eu trago aquele carimbo, né, que eu ponho em todos os meus votos quando se refere à questão de prova, né, que é o artigo 15 e o 16 do decreto 70.235, que exige que a prova tem que ser apresentada. Aqui eu falo que a DRJ já havia detectado essa necessidade de prova e que ele pretende a inversão do ônus da prova, pretendendo a realização de uma diligência, então eu nego provimento ao recurso. Esse foi o item 89 da pauta. Pronto para votar, Pedro? Pois não. Acompanhe o relator. Mara? Acompanhe o relator. Leonardo? Presidente, só uma questão de ordem. Neste processo específico, não sei nos demais, houve a renúncia dos patronos. Não sei se haveria necessidade de intimação da recorrente para regularização processual. Mas foi depois da apresentação do recurso, né? Foi após a apresentação do recurso e antes do processo chegar aqui no CARF. Ok, mas eu acho que isso o pessoal da secretaria olha, não, Leonardo? Eu nunca olhei essa questão. Eu nunca olhei isso, porque eu acho que aquelas meninas olham isso tudo pra gente. Normalmente, a menos que isso é suscitado antes da fase do julgamento, seja pela DRJ, seja em algum saneamento aí da administração, mesmo a unidade de origem. Então, eu já vi casos, sim, que há necessidade no julgamento a gente está decidindo em relação a isso. Tá? Mas no caso aqui, não, porque não há um ato, foi após o recurso, não há nenhuma petição aí sendo apreciada que tenha sido assinada pelos patronos que renunciaram. Né? Então, eu acho que não seria o caso, não. Não, os patronos juntaram a petição de renúncia. Ok, renunciaram. Sim, mas foi após o recurso. Após o recurso. Ok, e não houve, e aqui não há, por exemplo, não há um pedido de sustentação oral, um acompanhamento desses patronos ou de outros que não teriam procuração dos autos, não é o caso. Então, é isso que eu quero dizer. Eu acho que não é o caso de sequer de nesse momento sanear a renúncia já era feita a partir dela, né? Até porque ele não tem necessidade de ter um patrono, né? Igual no judicial. Então, eu acho que não. Acompanhe o relator na relação a minha dúvida era só sobre a necessidade de sentir empresa para que regularizasse sua representação. Mas o que o Laércio pode até ficar sem representante. Arnaldo. Acompanhe.
Laércio. Acompanho. Márcio. Acompanhe, presidente, acompanhe o relator. Também Essa acompanho. mixórdia de procedimentos equivocados. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, negócio e provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 89. Próximo. O próximo, ele não tem essa compensação cruzada, não. Aqui ele fez certo. Aqui ele está compensando, está pretendendo compensar créditos da não cumulatividade com débito da não cumulatividade. Inclusive, ele declarou o código da Receita lá 5856. E eu já estou no voto, tá? Conforme consta do despacho decisório, em declaração de compensação, o recorrente informar que o crédito é relativo à COFINS não cumulativa, dezembro de 2005 também, cujo valor correspondia exatamente ao informado da DCTF. Aí só depois da ciência do despacho, né, que ele retificou os documentos, junto ao recurso voluntário, ele informou que parte do crédito socorrente já havia se reconhecido em outros processos, mas aí eu faço aquela constatação lá, que é outro período de apuração, e aqui é a total falta de prova. Tem áudio. Não deu nem tempo de eu abrir. Pedro? Também acompanho. Mara? Acompanho, sim. Leonardo? Com o relator. Arnaldo? Também com o relator. Pedro não. Com o relator. Márcio? Com o relator. Eu também, então, por unanimidade, o negócio de provimento ao recurso voluntário. 91, final 2009, 43. Sem microfone, Elcio. Eu vou ler o voto aqui, que tem uns detalhezinhos diferentes nesse aqui. Aqui, conforme relatado, o contribuinte pleiteou o reconhecimento de crédito da COFINS não cumulativa, decorrida da apuração de crédito referente a aquisições de insumos que não haviam sido considerados. Conforme com o despacho decisório, na DECOMP, o recorrente informara que o crédito era relativo à COFINS não cumulativa devido em agosto de 2007, cujo valor correspondia exatamente àquele informado da DCTF e no DARF, não tendo havido até então qualquer informação acerca da apuração de créditos não cumulativos, decorrendo da aquisição de insumos. Na manifestação de conformidade, o recorrente centrou sua defesa no fato de ter constatado equívoco na apuração da contribuição devida no período e na prevalência do DACOM sobre a DCTF na demonstração do valor devido, não tecendo maiores comentários quanto à natureza do indébito. No recurso voluntário, ele passa a alegar de forma um pouco mais clara que a origem do indébito foi o desconto de créditos da não cumulatividade que não haviam sido considerados na apuração original, não prestando qualquer detalhamento acerca da natureza dos insumos para utilização na produção e nem sobre seu processo produtivo. E, não obstante ter carregado aos autos somente a circunstância própria de parte do balancete. No balancete constam descrições genéricas das contas consideradas pelo recorrente como geradores de créditos. Por exemplo, limpeza e higiene, reembolsos diversos, estacionamento, quilometragem, material de consumo, cópias e impressões, despesas financeiras, despesas tributárias, custos operacionais, entre muitas outras. Além disso, o referido balancete não foi acompanhado de qualquer nota fiscal que comprovasse a efetiva aquisição e identificasse o bem de forma um pouco mais detalhada, impossibilitando a verificação de sua essencialidade ao processo produtivo. Isso também, conforme já dito, não identificado, sendo que nem informações acerca da origem dos insumos foram prestadas, se adquiridos por pessoas jurídicas domiciliadas no país e se tributados pela contribuição. Aí entrada total ausência de prova também. Okay.
presidente. Por favor. Terminando de ver o voto. É tudo muito genérico, né, Elcio? Acompanho. Mara, Acompanho. Leonardo, Com o relator. Arnaldo, Acompanho. Laércio, Acompanho. Márcio, acompanho. Eu também acompanho. Então, esse foi o 91. É isso, né? O final de 2009, 43 que julgamos, né? Então, unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. 92 é o idêntico 2009. a esse anterior. Então, vou repetir aqui a mesma decisão. Ok. 93 é 2009, 62. Só um minutinho. Idêntico também. Sendo que esse aqui não tem balancete, tem só planilha. Então, também estou repetindo a decisão que é a mesma do 91. 94 é 2009, 06. Esse também é idêntico e esse tem balancete, mas é igualzinho. Então, é a mesma decisão. 95, que é o 2009, 21. Também é a mesma coisa, com balancete. E aí o 96 que você já havia anunciado, que ele é diferente, né? Isso. Então vamos ao 2000, final 2009, 98, que é o item 96 da pauta. O relatório é muito parecido, então eu vou direto no voto, que eu faço referência ao que é que eu estou julgando. Pode ser? Sim. Vamos lá. Então, conforme acima relatado, o recorrente apura as contribuições PIS/COFINS, regime cumulativo e não cumulativo, tendo pleiteado nesses autos reconhecimento de crédito da COFINS em relação ao pagamento da contribuição cumulativa no montante 574, relativo ao período de apuração em dezembro de 2005. Está parecendo déjà vu, né? Mas não é não. Relativo ao período de apuração em dezembro de 2005, decorrente da apuração de crédito da não cumulatividade frente a questões de insumos. De pronto, deve-se registrar que, enquanto a manifestação de conformidade, o recorrente havia informado a existência de um crédito decorrente de pagamento indevido da contribuição devida em janeiro e fevereiro de 2006, no recurso voluntário, ele passa a arguir a existência de indébito referente ao período de apuração de dezembro de 2005, inovando totalmente seus argumentos de defesa, em desconformidade com o teor do artigo 16, 3 e parágrafo 4 e artigo 17 do 70 e 235, não prestando qualquer esclarecimento sobre tal fato na segunda instância.
Por outro lado, e não obstante a incontestável inovação dos argumentos de defesa acima apontada, os argumentos de defesa encetados nessa instância se encontram em consonância com os dados constantes da declaração de compensação, do DARF e do despacho decisório, fato esse que havia sido constatado pelo julgador ACOL. Contudo, no 2 do processo final 19, o julgador de primeira instância se pronunciara sobre o mesmo crédito confisco cumulativo de dezembro de 2005, cujo recurso voluntário também se encontra em julgamento nessa mesma sessão, razão pela qual aqui se reproduz o entendimento adotado no voto do acordo correspondente. Nota-se que, da mesma forma como ocorreu no processo final 19, ao invés de pleitear o crédito em relação ao pagamento da confisco não cumulativo, o recorrente pretende, por meio de um cruzamento de regimes, aí eu uso aqui o mesmo argumento daquele primeiro processo, supondo a possibilidade de superar a inovação dos recursos. Mas o meu fundamento final é por não conhecer do recurso e em razão da inovação dos argumentos de defesa. Antes do dispositivo, eu falo aqui, constata-se, portanto, que mesmo que, em tese, se superasse a inovação dos argumentos de defesa, a preclusão, nenhum proveito teria o recorrente, dada a constatação de inexistência de prova do indébito que viabilizasse, em prol dos princípios do formalismo moderado e da verdade material, eventual sobrepujamento dos equívocos cometidos. Mas o fundamento do meu voto é não conhecer e da total inovação dos argumentos. Ele cometeu um engano, né? Ele fez uma impugnação no processo errado. Mas o que ele impugnou foi aquilo, né? O que ele... Não vejo como... Mesmo que superasse, ele não teria direito. Ok. Pedro? Só mais um meio minuto aqui, presidente. O senhor, mas na manifestação de conformidade ele fala do erro na declaração, né? Mas ele está pretendendo de outros meses, né? Ele está pedindo de outros meses. Ah, tá. E você tá falando no voto, tá, né? Tô. Tá. É justamente por isso que houve a inovação. Lá ele defendeu em relação a outros meses. Então, você apreciou isso e o resto que veio no recurso voluntário? E no recurso voluntário ele traz o correto, mas não fala nada desse equívoco que ele cometeu na manifestação, que a BRJ até destacou, e ele não fala nada. Entendi. Ele traz o certo agora no recurso voluntário. Período certo. Mas se você considerasse... Se eu considerasse o erro, né? Carece de prova, né? Prova, exatamente. Mas se apreciasse o argumento do recurso voluntário... No caso, eu entendo que ele já tinha feito o argumento maior, né? Então, eu entendo que é possível apreciar o argumento menor, especificando ou consertando algum fato, mas que não tenha sido muito claro. Para mim, preclusão é sempre em casos um pouco mais extremos que esse. Então, acompanho pelas conclusões. Ok, Pedro. Pelas conclusões. Nara? Acompanho. Leonardo? Acompanho. Arnaldo? Acompanho. Laércio? Acompanho. Márcio? Com o relator. Eu também com o relator. Então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso
em razão da inovação de argumentos de defesa. O conselheiro Pedro votou pelas conclusões. Deixa eu só acabar de anotar aqui. Na sequência aí, qual é o item da pauta? Agora sou eu de novo, 109, 110, 111. E esse aí, assim, eu posso resumir e permito com o tempo para vocês analisarem tanto o meu voto quanto o processo. Mas é 000 de prova. É só enrolação. Então, assim, é negar provimento, total. Então, vamos lá. 119, item 119? 109. 109, 110, 111. Isso. Ok. Eu não sei se pelo fato de estar sendo gravado, que seria bom adentrar, né? Talvez fosse melhor, né? Você consegue fazer um resumo? O relatório é pequeno, o voto... Não, ele... E um vale para os três? Isso. Tá, não, eu acho que ele é curto. Aí só ler aqui as partes mais importantes. Ok. Então, aqui, né, nós estamos aqui, despacho decisório, não reconheceu o direito creditório de COFINS, não homologou a compensação, sob o fundamento de que, mesmo intimado, o contribuinte não apresentou os arquivos digitais previstos na Instrução Normativa 86. A DRJ confirmou em diligência a efetiva intimação. A DRJ converteu em diligência, porque o recorrente ele fala que ele apresentou, ele não recebeu essa intimação. Então a DRJ baixou em diligência para confirmar. Então está aqui. A DRJ confirmou em diligência a efetiva intimação do recorrente para apresentar os arquivos digitais da Receita Federal. Fato esse que afastava o argumento encetado na manifestação de conformidade de que não existia intimação prévia ao despacho decisório. Tem lá o AR, que ele tomou ciência. Além dessa constatação, o contribuinte não trouxe aos autos qualquer elemento de prova, salvo o anexo 8º do DACOM, nem na primeira instância nem em sede de recurso voluntário. As meras alegações sem amparo em documentos comprobatórios, escrita fiscal, nota fiscal de aquisição de insumo, se mostram incompatíveis com o PAF, né? E mesmo aplicando a 9784, né, que prevê, que aplica subsidiariamente ao PAF, né, atinência ao direito de prova, nem mesmo assim se vislumbra a possibilidade de obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária com base apenas em afirmativas genéricas, desacompanhada de qualquer prova. Aí eu trago aí o carimbo, né, da ausência de prova e nego o provimento ao recurso. Todos são iguais, todos três. Ok. Então, votando 110, 111, 112, não, 109, 110, 111, todos da estaleiro Mauá. Relator negou o provimento ao recurso. Pedro? Eu vi aqui a manifestação de conformidade, recurso voluntário, de fato, realmente carece de prova, acompanhe o relator. Mara? Acompanho. Leonardo? Com o relator. Arnaldo? Acompanho. Laércio? Acompanho. Márcio? Com o relator. Eu também com o relator. Então, itens 109, 110, 111, por unanimidade de votos, negócio provimento ao recurso voluntário. 112 já foi. Está quase meio-dia. Tainá? Sim, presidente. Se for necessário, você fica um pouquinho mais? Claro, fico sim, até o senhor encerrar a sessão da manhã.
Tá, eu não sei se a gente vai fazer só mais um ou os outros, ou os dois que faltam. Ok. Na sequência, então, 113, Agência Estado, Leonardo. Leonardo, ele é complicado, comprido, algo assim, não? Extenso? Não, presidente, deve ser breve. Antecipo que ele é muito parecido ao que o senhor relatou da Risotolândia. Tá. Na verdade, eu fiz uma proposta de voto para retorno dos autos à unidade de origem, né, para que aprecie a documentação analisada. Na verdade, eu julguei pela nulidade da decisão da RJ. Mas me parece que a sua decisão da Risotolândia em conversão de diligência seria a medida mais apropriada. Eu posso iniciar a leitura do relatório? Pode até resumir, então, já. Pode ser. É manifestação de inconformidade, né, apresentada pela recorrente, em razão do despacho decisório concernente ao crédito pleiteado no valor de R$39 mil, PIS não cumulativo. A DECOMP foi analisada de forma automática, né, pelo SCC, terminando em agosto de 2013 o despacho decisório, no sentido que o pagamento localizado foi integralmente utilizado a quitação de débito da empresa, não restando crédito disponível para compensação. Não satisfeita, apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada improcedente e foi dispensada a apresentação de emenda nos termos da portaria 2724/2017. No recurso voluntário, ela alega que o PIS, devido no mês de fevereiro de 2013, declarado na DCTF retificadora, entregue em 15 de agosto de 2013, foi pago com DARF, no montante de 79 mil, foi pago com DARF de um valor de 119 mil. O pagamento a maior foi utilizado para extinguir, mediante compensação, débito de PIS de março de 2013, no valor de 39 mil, objeto da presente PERDECOMP. A insuficiência de crédito derivou da consideração equivocada de débito do PIS, fevereiro de 2013, confessado na DCTF original, ao invés de se pautar no valor de 79.252, corretamente informado na DCTF retificadora. A informação constante na DCTF retificadora deveria ter sido avaliada pela autoridade fiscal. O processamento da DCTF retificadora houve aquiescência da autoridade fazendária quanto ao débito de PIS no montante correto, fevereiro de 2013. Como reconhecido pelo acórdão recorrido, as informações sobre o débito de PIS, fevereiro de 2013, constante da DCTF retificadora, se identificam à risca com aquelas declaradas na DACOM original e na EFD contribuições entregues, respectivamente, em junho de 2013 e abril de 2013, datas anteriores à ciência do despacho decisório. Caso analítico, demonstra exatidão dos valores confessados na DCTF retificadora. O pressuposto para a verificação do pagamento maior é o valor do PIS, fevereiro de 2013, confessado na DCTF retificadora com status de ativa na DACOM, na EFD contribuições de livre razão, que comprovam a suficiência do crédito, que restaria caracterizada a aquiescência da autoridade fazendária em relação ao débito confessado na DCTF retificadora, visto que decorrido para 5 anos. É o relatório. Pode ao voto? Então, resumidamente, presidente, a decisão recorrida ela fundamentou o entendimento pelo indeferimento da manifestação de conformidade pelo fato da DCTF retificador ter sido entregue após a transmissão do PERDECOMP e por erros na escrituração contábil da recorrente, se que tivesse apresentado documentos aptos a lastrear o seu direito nos seguintes termos. Eu transcrevo a decisão recorrida. E ali nós vamos ver que existe uma pequena diferença ínfima de R$4 entre o que foi consignado na DCTF e no DACOM. Então, 79.236,74 e 79.240,70. Trago as telas. Como visto, a decisão recorrida apontou divergência entre as informações contábeis prestadas pela recorrente, na EFD, contribuições e no DACOM, ausente prova da existência. Ocorre que a divergência apontada é em valor ínfimo e não justifica que não fosse realizada a maior instrução probatória para a correta aferição do pleiteado pela recorrente, já que foram anexados os documentos com manifestação de inconformidade. Então, como razoável, as alegações produzidas pela recorrente com demonstração do erro equívoco cometido, aliado aos documentos apresentados nos autos, o que atesta que procurou se desincumbir do seu ônus probatório. Na manifestação de inconformidade, trouxe os seguintes documentos. Eu os arrolo
ali, e chamo especial atenção que ela apresentou o SPED, né, com recurso voluntário, além dos documentos já apresentados, trouxe também o razão analítico. Então, eu faço considerações ali sobre o ônus da prova, verdade material, e havia entendido que deveria a unidade de origem promover a reanálise do mérito, foram solicitados outros elementos complementares, acho que já se encontram acostados aos autos. Mas considerando, no meu entendimento, a similitude com o processo analisado e votado da Risotolândia, eu até já aproveitei ali, presidente, e coloquei o seu dispositivo, que eu acho que se adequa ao caso. Então, eu acho que daria para converter o processo em diligência, ao invés do retorno, para que se profira nova análise e, consequente, nova decisão. Ok. Então, a proposta é a mesma resolução Já está ali embaixo, ali, colado no voto ali. Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora proceda como solicitado, e daí são os tópicos que Vossa Senhoria utilizou no processo da Risotolândia. Tá. É que eu peguei um arquivo antes de você. Você tinha um arquivo anterior? Eu tinha um arquivo anterior. Eu já tinha pego aquele lá, eu estava indo por aqui. Tá. Eu vou pegar aqui agora. Tá, ok. Mas já podemos votar. Pedro? Pedro não. Não, primeiro é o Elcio mesmo. É o Elcio mesmo. Eu deveria ter dispensado nessa. Desculpa. Acompanha. Pedro? Também. Mara? Acompanho. Arnaldo? Com o relator. E Acompanho. Laércio? Márcio? Acompanho o relator. Consta nos autos a FD Contribuições, e nela você tem todo o mapeamento das contas que integram a apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, é evidente aí a solicitação de diligência para estar aferindo esses dados. Eu também estou acompanhando. Estou vendo aqui, a redação é a mesma, né? Apropriei o texto, presidente. Tá, ok, então. Então aí foi convertido em diligência para que a unidade preparadora analise já os documentos que se encontram na base de dados da Receita e ainda que, se necessário for, intime o contribuinte para apresentar documentos complementares, proceda a análise e elabore relatório, dando ciência ao contribuinte. Então, este é a decisão. Então, esse foi o processo 114. A gente pode deixar o da Mara para tarde, Mara? Esse foi o 113, presidente. Então foi o 113. O meu é muito simples. O meu eu consigo fazer em 5 minutos. Olha lá, Pedro, você acha que dá tempo? O Pedro tem um compromisso. Não, só que quando fala simples, fala que é simples. Não, vamos lá, dá sim. É que eu preciso... É uma resolução, Pedro. É uma resolução. Vamos lá agora. Eu vou resumir aqui. É uma resolução, tá? Do Falcão. Na verdade, aqui, ele é um despacho eletrônico, né? E ele apresenta documentos no recurso voluntário. Não apresenta todos, não. Mas eu achei, nesse caso, tem uma quantidade substancial de documentos, né? Então, eu acho que vale a pena baixar em diligência para ser conferido, porque até agora ninguém tinha visto esses documentos. Aí aqui, ó, eu vou direto no meu voto lá.
vou lá antes de lembrar, tá? Eu fiz algumas observações, né? Aí eu falo que apesar de que poderia ter uma preclusão consumativa aí, né? Mas aí, quando juntar de prova destino se encontrar por fatos ou razões, né? E nesse caso estamos diante de despacho eletrônico, nesse contexto, considerando o princípio da verdade material, né? A necessidade, converter em diligência, para que a autoridade confirme a efetiva existência do crédito pleiteado a parte dos elementos probatórios já presentes nos autos, bem como existentes nos sistemas internos da Receita. Ele apresentou, quer ver, examinando os autos, observa que o recorrente apresentou início de prova, com anexação de recibo da entrega, FD contribuições, e razão contábil, conta com FIIs a recolher, além de planilha Excel, com razão contábil das receitas de janeiro e fevereiro. É uma planilha bem completa. E balancete de fevereiro, que em tese ratifica os argumentos apresentados. Então, ele está com umas planilhas bem robustas aqui, e o razão contábil, os documentos, eu achei que eles podem confirmar a tese dele. Então, eu estou propondo diligência, é isso. Certo. Então, seria para a diligência para que se confirme a efetiva existência do crédito, a parte dos elementos probatórios já presentes nos autos, bem como de outros existentes nos sistemas internos da Receita. Ok. 2. Havendo necessidade, a recorrente poderá ser intimada a prestar esclarecimentos adicionais, bem como produzir novos elementos de prova que se mostrarem necessários. Ao final, deverá ser elaborado relatórios circunstanciados, esclarecendo os resultados alcançados. Cientificar o contribuinte, no prazo, para que manifeste prazo de 30 dias. Ok. Elcio. Aqui no caso, né, Mara, parece que ele entregou o documento só no recurso, né? Foi só no recurso voluntário. Mas você superou aquela questão. Foi o que eu falei, que eu mitiguei um pouco a minha... Porque eu não apresento todos os documentos, não. Mas tem uma quantidade robusta aí de documentos, eu acho que dá para baixar. Ok, eu acompanho a relatora. Se a Mara está superando, né? O outro ela apresentou na primeira instância, ela não superou. Exato. Se você está superando, Mara, quem sou eu para discutir? Estou junto, estou com a Mara, presidente. Tá certo. Leonardo. Acompanha a relatora, presidente. Arnaldo. Vamos lá, eu achei que a Mara era o último bastião, não é, né? O povo da turma que me convenceu a ser tão rigorosa, a baixar um pouco meu nível de rigor. Mas não dá para manter um lançamento em algo que não é devido, né? Bom, não, mas é porque na nossa turma anterior, lá na turma anterior que eu estava com o Trevisan falava assim, nossa, eu não baixava diligência de jeito nenhum se não tivesse todos os documentos. Tá certo. Laércio. Acompanho. Márcio. Presidente, eu vou mitigar também. Como a relatora. Eu também estou acompanhando a relatora. Então, conversão do julgamento de diligência nos termos que eu li. Então, foi decisão unânime. Por favor, apoio, pode interromper finalizar a gravação da sessão no período da manhã do dia 26 de janeiro.